Bom, essa filmagem aqui foi só para mostrar que depois de um ano ensacada, ficaram só ensacadas, guardadas, nada foi mexido, nada foi modificado, elas continuam funcionando normalmente, com o mesmo pistão, tudo no original. Continua tudo funcionando sem precisar alterar nada. Um ano, só ensacado. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz o pistão de epóxi grafitado. É bem simples. Aqui eu tenho o cilindro que eu vou utilizar, cilindro de vidro refratário, pode ser, aqui tem um metálico, ó, de alumínio. Eu utilizei diversos materiais. Naquele maior lá eu utilizei o cilindro de latão. Uma outra experiência eu utilizei cilindro de alumínio. E naquele menor eu utilizei o cilindro de vidro refratário. Tem vários pistões aqui, ó. Bem antigos, experiências mais antigas. Ó, encaixe. Esse aqui maciço, ainda não foi perfurado. Esse aqui já é um antigo, já pronto. Já. Esse aqui mais antigo ainda. Aqui tem um outro, todos grafitados. Esse aqui foi um de epóxi sem o grafite. Bom, eu misturo o epóxi, mais ou menos no tamanho que eu vou querer fazer o pistão. Normalmente eu faço, naqueles dois ali, eu fiz o pistão, o diâmetro igual ao comprimento. Mesma medida do diâmetro, medida do comprimento. Pode ter um comprimento menor. Maior não é interessante, mas um pouco menor sim, mas não menor demais. Se ficar muito pequeno, ele pode trancar dentro do cilindro. Simplesmente ele pode inclinar e começar a trancar. Então, o ideal aqui é, no mínimo, 1,5 cm para cada... Deixa eu medir esse aqui. Esse aqui foi o que eu fiz com o menor comprimento. Então, o que eu fiz aqui? Tinha 2 centímetros, 2,2 de diâmetro. Eu fiz com 2 de comprimento, mas pode fazer 2 por 1,5. Não menos que 1,5, porque senão vai ficar curto demais, vai dar problema. Mas naqueles dois ali, naqueles dois motorzinhos ali, eu fiz o mesmo comprimento pela medida do diâmetro. Diâmetro e comprimento iguais. Tá. Amassa o epóxi, mais ou menos no tamanho aproximado que é do pistão, pega o cilindro. Uma coisa importante, óleo de máquina. Tem que untar bem o interior do cilindro, porque senão o epóxi vai aderir aqui dentro, e mesmo grafitado, o grafite não vai ajudar a tirar. Ele vai colar aqui, não vai sair, pode quebrar o cilindro, machucar a mão, e não sai. Então tem que lubrificar bem o interior dele com óleo de máquina, óleo de motor, pode ser óleo, mas quanto mais grosso, melhor o óleo. Até de repente, graxa patente, deixar bem untado aqui o interior. Prepara o epóxi, tamanho aproximado, modela ele com as mãos assim, ó, para deixar com o formato aproximado do cilindro. O formato mais aproximado, de forma que já caiba dentro do cilindro aqui, ó. Tá? Eu vou lubrificar aqui. Esse óleo aqui não é muito adequado, é um óleo muito fininho, mas já quebra o galho. Uma demonstração, quebra o galho. Ó, todo melecado de óleo.
Vai em cima de uma superfície plana, bota um plástico desse de saquinho fino para ele não grudar. A superfície tem que ser bem plana. Aí pega o formato que foi dado com o epóxi, formato do pistão aproximado. Aqui eu tenho grafite em pó. Meleca bem no grafite em pó, passa bastante no grafite. Aqui. Em toda a volta, toda a parte externa dele. Na parte interna não dá para passar porque depois não vai aderir. O grafite funciona como um antiaderente. Então só na parte externa, toda a parte externa. Ó, já está todo melecado, as mãos, tudo melecado. Cilindro, já foi passado o óleo. Coloca-se no cilindro. Bota numa base plana, um plástico isolante. Pedacinho de madeira, ó, as costas de uma broca grossa, uma superfície plana, assim, canto vivo, canto bem agudo. Comprime ele até ele ficar o mais plano possível e toma o formato do cilindro. Deixa bem plano. Nivela, deixa bem nivelado. Aí tira. Depois de retirado, tá feito o pistão ali dentro. Sem o acabamento, é claro. Depois deixa secar. Deixa meia hora, mais ou menos, começa a endurecer, experimenta aqui. Com o mesmo pauzinho que foi utilizado para misturar, experimenta ver se ele está saindo com facilidade. Olha ali, ó. Mal coloquei, ele já está saindo com facilidade. O antiaderente, o óleo está funcionando bem. Porque se ele grudar, não tira mais e pode quebrar o cilindro de vidro e se machucar. Bem lubrificado. Aqui é só deixar ele endurecer. 2 horas já pode tirar. Mesmo sistema, na hora de retirar, pega a madeirinha que utilizou para socar, ele empurra e ele vai sair aqui na ponta. Aqui antes de secar, ó, sai aqui na ponta. Vou colocar de novo, que não está seco ainda. Pronto. Acertar. Deixa ele bem plano. Com o máximo de regularidade. Tá. Procure evitar esses frisos aqui, quando tiver esses frisos, essas marcas aqui, comprime ele mais até assumir essas. Quanto menos irregularidade na superfície, melhor, menos atrito. Até ele ficar bem uniforme, sem pressa, porque o epóxi ele demora para secar, vai acertando devagarinho. Até ele ficar plano. Bom, aqui eu tenho um pronto. Depois de seco, né? Empurra com a madeirinha. Ele vai sair na ponta. Só que ele vai sair bruto, sim, sem acabamento. Aí tem que fazer esse rasgo aqui na superfície. O que eu fiz aqui? Fiz 3 furações com uma broca. Um diâmetro aqui de... Nesse caso aqui, 5 milímetros, 4 a 5 milímetros é o suficiente. 4 a 5 milímetros.
3 furos, 1, 2, 3. Aí com a própria broca, joga a broca e ele vai fazendo o rasgo, vai cortando, fazendo o rasgo. Até formar esse rasgo aqui. Com a profundidade, normalmente tem que ser um pouco mais profundo que a metade do comprimento dele, para depois fazer os furinhos laterais. E com um estiletezinho, metade pode acertar o rasgo, deixar no formato adequado, com a broca vai aprofundando. Depois que terminar, um furinho na lateral, ó, marca bem o centro dele aqui, faz um furinho desse lado, ó, na metade do comprimento, e do outro lado, metade do comprimento também, atravessando, bem alinhado. Isso depois de seco, retirado ele bruto, seco. Aí tá feito. Ele recebe, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou desmontar um aqui, ó, retiro o pininho da lateral e temos aqui essa pecinha aqui, é um arame, vareta de guarda-chuva, bobinado em torno do próprio pininho, ó, de forma que coloca ele aqui e atravessa o pino na lateral, pegando ele. Só o pino não pode ficar maior que o diâmetro, tem que ficar sempre menor que o diâmetro, porque senão vai raspar nas paredes do cilindro. Ó, tá feito. Epóxi grafitado, vai melhorar a lubrificação. Um detalhe importante, como o pistão vai ficar bem justo, a folga aqui é mínima, é a menor folga que se pode conseguir assim. Como ele vai ficar bem justo no cilindro, então ele tem posição, seu próprio cilindro, conforme vai girando, mínimas irregularidades vão acabar trancando ele. Se o cilindro for metálico, tem até que lixar por dentro algumas vezes. E para reduzir o diâmetro externo dele, tirar um pouquinho de grafite, passa com um paninho, tira o excesso de grafite, ou com um papel áspero, e vai afinando ele. Ele tem posição, pode girar ele um pouquinho mais para cá e ele já trancar. Ele tem uma posição, deve ser marcada. Só vai girando ele até achar a posição em que ele desliza bem no cilindro. E o método que eles utilizam normalmente é utilizar um plástico fininho, tipo papel celofane por dentro, para deixar uma folga, para ele funcionar com menos precisão, claro, com menos ajustamento, que ele vai trancar menos, vai dar menos problema de trancar. Só que não vai ter a eficiência que tem esse aqui, que aqui a folga aqui é mínima, é só o espaço do antiaderente, no caso do óleo, só a película de óleo, então a precisão aqui é máxima. Tanto que quando tem um cilindro metálico, às vezes tem que lixar por dentro, já o de vidro não pode ser lixado. É só achar a posição dele, vai girando até achar a posição que ele desliza bem e tá feito. No máximo passar um papel mais áspero aqui em volta dele para tirar o excesso do grafite e ele entrar com um pouco mais de folga no cilindro. E basicamente é isso. Eu fiz a primeira vez com esse sistema, utilizei um óleo de máquina comum e funcionou bem. Depois eu aperfeiçoei um pouco o sistema. Para fazer o rasgo, para fazer esse rasgo aqui, eu fiz um moldezinho de madeira, com o formato dele, utilizando inclusive palitinho de picolé, ó, 2 palitinhos de picolé, um colado no outro, cortado, aquela parte arredondada, um disquinho aqui, para ele fazer esse encaixe interno. Essa parte interna aqui já sai pronta, não precisar utilizar a broca. E para isolar ele, para ele não grudar, que às vezes, mesmo passando óleo, isso aqui pode grudar, esse pininho aqui para dentro pode grudar, eu utilizei um plástico aqui em cima. Eu só botei o plástico aqui, botei o cilindro em cima do plástico,
e comprimir o epóxi de encontro a ele. E o plástico vai cedendo, é um plástico muito fininho, aquele saquinho mais fino do supermercado, ele vai cedendo e tomar forma. Quando for tirar, o plástico vai servir de antiaderente, o plástico sai com facilidade, não gruda. Eu ainda não tentei utilizando, no lugar do plástico, utilizar óleo aqui ou graxa patente, pode de repente funcionar tão bem quanto o plástico, mas ainda não testei. Esse é o sistema para evitar de ter que fazer o rasgo com a broca. Mas até agora todos os que eu fiz foi fazendo o rasgo utilizando uma broca, uma furadeira manual, fazendo os furos aqui e os furinhos laterais. Depois a linha, atravessa a broquinha, de acordo com o diâmetro dos pinos que tiver disponibilidade. Eu utilizei vareta de guarda-chuva, tanto para o arame, para a hastezinha, quanto para o pininho. E é isso aí, por enquanto é isso. É só para esclarecer como é que eu fiz, a respeito de como eu fiz o pistãozinho. Até a próxima.